Amém, maravilha, maravilha, maravilha. É, Romanos capítulo 11. O Jonas está falando aqui que a Luana quer contar um testemunho, Luana? Não quer não. Pela cara dela, ela não quer. Você quer? Tá com vergonha? Então tá bom, então outro dia eu conto. Um dia, se tiver coragem, você conta. Tá bom. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11. Hoje falaremos sobre o que significa ser remanescente. Já ouviram falar que a igreja é remanescente, né, irmãos? Já passaram aqui avisando, não já? Falou, pessoal, vocês são remanescentes e tal. Então vamos ver o que significa isso daqui. Romanos capítulo 11, versículo de 1 em diante. Amém, igreja? Amém. Diz assim o texto. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias, como insistiu perante Deus contra Israel, dizendo, Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei. E procuram tirar-me a vida. E que Deus lhe disse, o que lhe disse, porém, a resposta de Deus? Diferente. Não é que Deus estava lá olhando para a terra e tinha lá várias, e ele falou, eu vou escolher Adão. Eu fui com a cara de Adão, eu vou escolher Adão. Não, ele fez. E Deus não fez um casal. Deus fez apenas, teologicamente é importante, porque somente Adão foi feito do pó da terra. Eva é diferente. A mulher tende a ser mais emotiva, emocional do que o homem, porque o homem é do pó da terra e a mulher é do lado do homem, ela vem de dentro do homem. E a Bíblia vai explicar isso melhor na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, dizendo, gente, não é o homem que vem da mulher, mas é a mulher que vem do homem. Por que isso é importante? Porque, na verdade, isso mostra que a gente só tem um único ancestral comum, que é Adão. E isso vai explicar um monte de coisa. Isso explica, por exemplo, porque a queda de Adão afetou todos nós, porque nós estávamos todos em Adão. E quando Adão caiu, todos nós caímos. A humanidade se afastou de Deus, e aí o resultado foi que Deus teve de apertar o botão do reset a partir do dilúvio. Aconteceu o dilúvio, depois do dilúvio vem a era patriarcal, vem os patriarcas, Adão, sei lá, grandes vultos, guerreiros, tipo Nimrod e tal, enfim, e chega em Abrão. E aí a gente vai aprender uma outra coisa que na verdade se repete, assim como Deus fez Adão do nada, Deus forma Israel do nada. Deus também não escolheu Israel no Unidunité, olhando no mapa mundi. Unidunité, não sei o que, eu vou escolher esse aqui, o escolhido foi você. Não. Não tinha Israel, não existia Israel no mapa. Deus formou Israel do nada. Deus formou Israel do nada. Ele fez Israel. Vamos lá, Abrão era um acadiano, um cara da Mesopotâmia, idólatra e casado com uma mulher estéril. Esse é o fato. Aliás, quando eu digo que Deus formou Israel e não o escolheu, isso é muito sério, porque à medida que a gente estuda com mais profundidade a história dos patriarcas, pelo menos dos três mais, lá, dos mais, o top 3, lá, o Abraão, Isaac e Jacó, a gente entende que é Deus fazendo a história ali o tempo todo, porque os três patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, eram homens que sofreram com a esterilidade. E também o lance
da primogenitura que meio que não funciona. A gente vai entender que a primogenitura é mais um lance espiritual do que sanguíneo, pelo menos a partir dos 3 patriarcas. Porque, vamos lá, o Abraão tinha uma esposa. Como é que a esposa do Abraão chamava? Sara. A Sara era estéril, está lá em Gênesis 11:30. Ela não podia ter filhos. E ela teve um filho por um milagre de Deus. Esse filho é o Isaac. Só que o Isaac não é o primogênito de Abraão. Ele só é o primogênito da Sara, porque o Abraão teve um outro filho, que é o Ismael, tem toda uma situação. Aí tudo bem, aí o Abraão gerou o Isaac, por milagre de Deus, que não é o seu primogênito, mas tudo bem, gerou o Isaac por um milagre. Aí o Isaac se casa com a Rebeca, e a Rebeca também é estéril. E essa informação está no capítulo 25, versículo 21. E ela engravidou depois de anos, eu não sei, não lembro aqui, tem que parar aqui, mas parece que é uns 20 anos de oração, de 25 anos de oração de Isaac, é que ela engravida por um milagre de Deus, e ela teve gêmeos. E dos gêmeos, o Jacó é o caçula, o Esaú é o mais velho. Então parece que a primogenitura também, porque você sabe que o compromisso com a palavra e ali está com Jacó e não com Esaú. Eu falei certo, Esaú, agora há pouco? Falei, né? Enfim. Ok, aí o Jacó, dentro do costume ali no caso ali, ele vai morar em Harã, entre os arameus, e ali no costume arameu, o Jacó, ele tem 2 esposas. E a esposa do seu coração, que é que ele queria mesmo, ele tem 2 esposas por conta de um jogo que o Labão fez ali e tal, e ele acabou tendo que trabalhar durante 14 anos pelas 2 e tal, porque ele queria mesmo era a Raquel, vocês conhecem a história. E acabou que ele tinha 2 esposas, pelo costume arameu, isso é o que era, e além disso ele tinha as 2 outras concubinas, mas a Raquel, que era a esposa com quem ele queria ter se casado desde o começo, ela era estéril. E essa informação está no capítulo 29, versículo 31. Então veja, dos 3 patriarcas, todos eles eram casados com mulheres estéreis. E graças às concubinas é que Jacó teve a esposa Lia, e as concubinas é que ele teve tantos filhos, porque Deus vai abrir a madre de Raquel no fim, né? Bem no fim. E nem José, que são os filhos mais importantes do ponto de vista da espiritualidade, nem José e nem Judá eram primogênitos, eles eram lá do fundo, né? Lá dos últimos. Então, falar sobre a regra de primogenitura é interessante porque ninguém ali era primogênito, ninguém ali estava à altura, nenhum dos patriarcas conseguia, ao menos, ter um filho, se não fosse por uma intervenção de Deus. E assim fica claro quando eu digo, Deus não escolheu Israel, Ele formou Israel em todos nos mínimos detalhes. A história é linda, é cheia de detalhes, Deus forma Israel, caminha com Israel, desde a sua formação ali com Abraão, depois o seu filho, seu neto, depois com José, depois no cativeiro não, na escravidão no Egito, depois pelo deserto durante 40 anos, e tinha uma regra. Quando Deus foi caminhando pelo deserto, falou, vou dar para vocês uma terra que seja só de vocês, tem uma regra. Não se envolvam com outros deuses, com deuses do panteão cananeu. Mas eles se contaminaram, se envolveram. Então, veja, Deus fez o homem para o adorar em santidade, mas o homem se corrompeu. Aí, Deus destruiu através do dilúvio. Aí, Deus forma Israel no pós-dilúvio, através dos patriarcas. Deus forma Israel para adorar a Deus. E Israel também se corrompeu. E aí Deus forma a igreja. Deus fez o homem do nada, Israel do nada, e a igreja do nada. A igreja do nada. Adão veio de Deus, Israel veio de Deus,
A igreja veio de Deus. 12 patriarcas no Antigo Testamento, um dos patriarcas, 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel, 12 apóstolos na igreja, e Deus está refazendo agora um outro povo para chamar de seu, que capaz de levar o seu nome. Esse povo agora, estou falando da igreja. A maioria dos discípulos eram pescadores, porque quando a gente diz assim, Deus fez do nada, pastor, mas a igreja também, a igreja também, porque o time de Jesus era improvável. 12 pescadores, liderados por um rapaz, muito mais jovem do que eu, carpinteiro de profissão, mão grossa, criados no interior, cidade pequena. A igreja nasceu assim. A igreja é simples. Voltando, falando da simplicidade da igreja, Jesus, o fundador da igreja, nunca escreveu um livro. Nunca fez parte de um partido político. Nunca fez parte, tomou partido dentro da religião. Disse, eu sou fariseu, eu sou saduceu, eu sou essênio, eu sou zelote. Nunca tomou um partido religioso, nunca se envolveu com a política, nunca viajou mais do que 380 quilômetros. É tipo ir daqui em Ribeirão, alguma coisa assim. Andava com roupas normais, não tinha crivo para atender ninguém, qualquer hora, qualquer dia, qualquer lugar, qualquer pessoa, qualquer assunto. E esse é o nosso modelo. Esse é o nosso modelo, irmãos. Eu não sei se é uma bênção ou uma maldição, eu estou pensando sobre isso, sabe? Mas eu tenho a experiência de conhecer pessoas extremamente simples e pessoas extremamente importantes na fé. De conhecer mesmo. De negociar, de conversas longas e vários dias e contratos e não sei o que lá, com pessoas simples na fé e pessoas extremamente importantes. Eu conheço pessoas que são verdadeiros milionários, pessoas que são... Eu não sou ninguém e tenho... Ainda estou pensando se isso é uma bênção ou uma maldição. Porque, meu Deus do céu... Tem hora que você para e fala assim, meu Deus do céu, isso aqui então é evangélico, meu irmão. Como que eu faço para chamar de irmão uma pessoa assim? Uma pessoa desse jeito. De vez em quando eu abro as caixinhas de pergunta para ajudar. E aí, essa semana uma pessoa perguntou assim, pastor, eu não lembro, eu não sei nem exatamente por que foi. Eu vou falar uma história, vai. Eu vou falar uma história. Talvez eu ache que um irmão me chamou no Instagram e me pediu uma Bíblia. Ele falou assim, ô pastor, eu queria muito ganhar uma Bíblia. Eu falei, mas caramba, todo crente já tem Bíblia. Que esse cara quer ganhar uma Bíblia aqui no Brasil, uma coisa... Aí eu fiquei assim, eu não conseguia passar essa mensagem. Eu olhando e falei, o cara quer uma Bíblia, meu. É uma Bíblia. Aí, eu não lembro o que eu falei alguma coisa para ele, passei, eu fui respondendo outras coisas. Aí, outro dia, ele me chamou de novo, pastor, gostaria muito, seria uma honra para mim se o senhor me desse uma Bíblia. Aí eu parei meu dia e falei, meu irmão, você é crente? Sou. Eu falei, você não tem Bíblia, não? Aí ele falou assim, não, pastor, eu queria uma Bíblia para me pregar. Eu falei assim, tá, você mora onde? Ele falou assim, eu moro em Salvador, na Bahia. Eu falei assim, tá bom. E qual é a Bíblia que você usa? Ele falou assim, Almeida. Eu falei, eu também. Então, se eu te der, a Bíblia que eu vou te dar, você já tem. Aí ele falou assim, não, pastor, é que seria uma honra muito grande, não sei o que lá. Eu falei assim, varão, me dá um telefone. Você é da qual igreja? Ele falou, da Assembleia de Deus. Eu falei, como é que é o nome do seu pastor? Ele falou, não, eu acho que é Edivaldo. Aí ele falou, pode ser, acho que é Edivaldo, então vamos lá.
Eu acho que é. Aí, Edivaldo, eu falei, tá bom, me dá o telefone do seu pastor. Aí ele ficou meio assim, falou assim, o senhor quer o telefone do meu pastor? Eu falei, quero, você não congrega numa igreja, não sei o quê. Aí me deu o telefone do pastor, adicionei o cara no WhatsApp, falei, pastor, paz, o senhor não deve imaginar quem eu sou estou aqui de São Paulo, uma pessoa está dizendo que congrega na sua igreja. Contei a história toda do pastor para resolver esse assunto. Aí o pastor falou assim para mim, pastor, eu conheço o senhor. Eu falei, o senhor me conhece? Ele falou, conheço, deixa eu ver se eu acho essa história. Aí ele disse assim para mim, como é que é o nome dessa pessoa? Aí eu falei o nome da pessoa, ele falou assim, não, essa pessoa é daqui da igreja, eu conheço, é um irmão, tal. Ele contou lá a história do irmão, que o irmão tinha perdido a Bíblia, roubaram a Bíblia do irmão. E aí, deixa eu ver se eu acho, Salvador, aqui. Achei. Aí eu falei, ele falou assim, pastor, esse jovem é muito provado, é um bom menino, o nome dele é tal, isso que tudo que ele falou é verdade, tal, e ele não tem mais Bíblia. Eu falei, mas e aí na igreja, não tem uma Bíblia não para dar para um crente, meu irmão? O cara é crente, tem que ter uma Bíblia para ler a Bíblia. Aí eu falei, não tem, aqui na igreja também não tem, tal. Aí ele está sem Bíblia. Eu falei, pastor, tem livraria evangélica aí do lado? Aí perto? Não, livraria tem um monte. Eu falei, então tá bom, então compra a Bíblia para o menino, eu pago. Então daqui me dá o Pix. Quanto que é uma Bíblia? Um cinquentão você compra a Bíblia? Aí ele falou assim, 70. Eu falei, tá bom, me dá o Pix do senhor aí. Aí ele deu, aí eu mandei 70, né, pro cara. Aí eu mandei 70 conto. E aí ele comprou, eu imagino que ele deve ter comprado a Bíblia, né? E falou, não, pastor, que bênção, não sei o que e tal, não sei o que. Vou entregar para ele a Bíblia e vou mandar foto para o senhor. Eu falei, então tá bom. Aí acabou esse assunto. Eu abri uma caixinha de pergunta. Aí uma pessoa dessas, né, falou assim, pastor, o senhor é legal, o senhor atende as pessoas, né, na rede social, é diferente, não sei o que e tal. E eu escrevi assim, eu falei, irmão, eu não sou diferente de ninguém, é que a igreja é assim. A nossa igreja é uma igreja pequena, né? Quantas pessoas a gente já ajudou? Dá para contar? Não. Quantas a gente já ajudou e eu fiz que vocês não sabem, que vocês fizeram que eu também não sei, que é assim a igreja. Igreja é isso, igreja faz isso. E eu disse assim para o irmão, falei, irmão, é porque ninguém faz isso, porque eles se tornaram ídolos. O que a Bíblia diz sobre ídolos? Que ídolo tem olho, mas não vê. E que ídolo tem boca, mas não fala. E ídolo tem mão, mas não apalpa. E tem ouvido, mas não ouve. Quando você encontra crente que chegou num ponto que ele tem olhos, mas não vê, boca, mas não fala, ouvido, mas não ouve, mão, mas não pega, é porque é um ídolo. E ídolo, meu irmão, adianta falar com ídolo? Adianta se prostrar na frente de um ídolo? Adianta? Ídolo não serve para nada. Então, o que é ser uma igreja de verdade? Como é ser remanescente? Porque a gente falou aqui de Deus fez o homem se perdeu, Deus fez Israel, do nada, tudo do nada. Israel se corrompeu. Aí Deus fez a igreja. Deus fez a igreja. E Deus fez a igreja num jeito tão simples. Jesus andava com roupas normais. Se fosse hoje, Jesus andava de calça jeans e camiseta. E não com a roupa dos religiosos da época, da nossa época. Esse é o nosso líder. Esse é o nosso modelo. Esse é o fundador da igreja. E nós adoramos o fundador da igreja, que é Jesus Cristo. Porque ele não escolheu a igreja, ele fez. Ele formou a igreja. Assim como Deus formou a humanidade da costela de Adão. Assim como Deus tira, porque
a humanidade está representada em Eva, que sai da costela de Adão. Deus fez o Adão, e da costela de Adão ele tira a Eva. Na cruz, da costela de Jesus, quando o cara enfiou a lança na costela de Jesus, que sai água e sangue, nasce a igreja. A igreja dos pagãos, a igreja não somente dos judeus religiosos, redondinho, bonitinho, tal, não, a igreja dos pecadores, a igreja dos pagãos, a igreja da qual eu faço parte, da qual você faz parte, nasceu da costela, do lado de Jesus, na cruz do Calvário. Aleluia. Deus formou o homem, Deus formou a Israel, Deus formou a igreja. Por quê? Porque Ele quer ser representado. Deus quer ser representado. O homem que Deus formou se corrompeu, mas restou o remanescente. Porque do remanescente Deus fez Israel. Aí Israel se corrompeu, mas resta o remanescente. A igreja que Deus formou anda flertando com o mundo, mas sempre tem remanescente, sempre tem crente de verdade. E nessa história, eu e você, nós precisamos ser resistência. A nossa luta é para sermos igreja de verdade. A nossa luta é para sermos apenas igreja, simplesmente igreja, existir como igreja de Cristo, referencial de Cristo. Assim como João Batista era a voz de Deus para aquela geração, a igreja é voz de Deus para essa geração. Então, vou deixar alguns pontos para a gente pensar a respeito desse assunto. Primeiro, o reino de Deus não pode ser invadido por gente que não teme a Deus. O reino de Deus não pode ser invadido por gente que não teme a Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, no segundo livro dos Reis, capítulo 17. Segundo livro dos Reis, 17. Vamos lá, rapidinho. Segundo livro dos Reis, 17, o verso é o 24. Vem comigo. Ali está falando da queda de Samaria. Então, vamos lá. É segundo, né? Eu coloquei, eu falei, estou colocando errado aqui. Segundo livro dos Reis, 17. O versículo 24 diz assim: o rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate, de Sefarvaim, e fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Os filhos de Israel perderam. O que o cara fez? Imagina que Campinas perdeu uma guerra. O cara cercou a cidade e falou assim: beleza, perderam a guerra? Tá, então, ou eu mato todo mundo, ou então vocês saem. Falei, então vamos sair. Aí sai todo mundo, a casa fica vazia, você sai com o que você pode levar na sacola e deixa aí o resto. E você vai viver onde? Vai viver por aí, onde você quiser. Campinas agora é minha. Aí ele trouxe pessoas de outras cidades para morar naquelas casas, naqueles lugares. É isso que está acontecendo aqui. Ele trouxe gente de Cuta, Ava, Ramate, Sefarvaim, e fez habitar nas cidades de Samaria, no lugar dos filhos de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram nas suas cidades. No começo, quando passaram a morar ali, eles não temeram ao Senhor. Então o Senhor mandou no meio deles leões, os quais mataram alguns desse povo. Pelo que disse então o rei da Assíria: as pessoas que transportaste e fizeste habitar na cidade de Samaria não sabem a maneira de servir o Deus daquela terra. Por isso, esse Deus enviou leões por meio delas, e os quais os matam, porque eles não sabem como servir o Deus da terra. Então, o rei da Síria mandou dizer: levem para lá um dos sacerdotes que de lá trouxestes, para que ele vá e habite lá e lhes ensine a maneira de servir o Deus da terra. Foi então que um dos sacerdotes que haviam levado de Samaria habitou em Betel e lhes ensinava como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação ainda fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitavam e puseram nos santuários dos altos dos samaritanos. Tinham feito, os de Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal, esse é o nome dos deuses, os de Ramate fizeram Acima,
os aveus fizeram Nibás e Tartaque, os sefarvitas queimavam seus filhos, Adrameleque e Anameleque, deuses de Sefarvaim, mas também temiam ao Senhor. Eles matavam os filhos aos deuses, mas também temiam ao Senhor. Matavam os filhos para os deuses, mas temiam a Deus. Dentre os do povo, constituíram sacerdotes nos lugares altos, os quais oficiavam a favor deles nos santuários dos altos, de maneira que eles temiam o Senhor, mas ao mesmo tempo serviam seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados, até o dia de hoje, fazem segundo os antigos costumes, não temem ao Senhor, não fazem segundo os seus estatutos de juízes, nem segundo a lei e o mandamento do Senhor, que o Senhor prescreveu, e é isso. Bom, Quando Samaria perdeu, então Gerizim, Ebal e Samaria, os montes ali principais, né, ali comportava Betel, a casa de Deus, altares, fatos, histórias muito bonitas que aconteceram ali, lugares emblemáticos da fé, e agora esses lugares são ocupados por gente que não conhece Deus. Deu para entender, né? Tiraram todo mundo, repovoaram com outro pessoal que tinha outros deuses, alguns matavam os filhos em rituais de magia negra e tal, e esses lugares são ocupados por essas pessoas que nem imaginam quem seja Deus. Quando eles estavam morando ali, vêm os leões e começam a matar algumas pessoas, e aí eles reclamam, falam, vocês mandaram a gente vir para cá, e os leões não estão deixando a gente em paz, não tem como sair na rua e tal, tudo mais. E aí falaram com o rei disse, não, vamos resolver, é porque eles não conhecem, vocês não conhecem o costume do Deus dos hebreus. Então, eu vou mandar aí um sacerdote, ele vai ensinar como é que é o esquema, o que vocês têm que fazer, parece que tem que guardar um dia da semana, não pode comer uma carne X, tem uns esquemas aí que vocês têm que fazer, porque aí aplaca a ira desse Deus, e aí vocês vão viver em paz. E aí, um sacerdote topou a ideia, falou, não, eu vou. E esse sacerdote foi incumbido de ensinar gente que não ama Deus como tem que viver para ser livre dos leões. Tem um monte de gente que não teme a Deus tomando o lugar dos filhos de Deus. Tem gente que não conhece a Deus se tornando líder de servos de Deus. É triste isso que eu estou falando, mas é verdade. Eu não estou falando de política, de presidente, prefeito, deputado, eu não estou falando disso. Eu estou falando de púlpito. Eu estou falando de igreja. Eu estou falando de ministério mesmo. Pessoas que não amam a Deus, não temem seu nome, não conhecem a Bíblia, não conhecem a Deus, estão tomando o lugar dos servos de Deus. Abram os olhos, irmãos, porque eu estou falando. Porque a geração de crentes mundanos que a gente vive não está nem aí para critérios. Não estão nem aí para critérios. O texto lá do segundo livro dos Reis fala assim, eles adoravam o Senhor e também nomeavam qualquer pessoa para lhe servir de sacerdote nos lugares idólatras. É o verso 32, se você está lá com o texto do capítulo 17, eles temiam a Deus e também nomeavam qualquer um para ser sacerdote do Senhor nos altares idólatras. Uma geração sem critérios aceita qualquer coisa. Uma geração sem critério acredita em qualquer filho do diabo. Uma geração sem critério só pensa em si. Segunda coisa, em um cenário de corrupção, você precisa fazer a diferença. Porque esse é o cenário. Pensa lá, tenta voltar lá no tempo, lá na queda de Samaria, todo mundo sai, povos de outras línguas, outras religiões vêm, outras culturas, vão morar em Samaria, vão adorar outros deuses, e vem sacerdote do Deus verdadeiro ensinando qual é a manha, qual é que é então.
para adorar a Deus aqui é assim, assim, assim. Não, o cara mata o filho num ritual de magia negra. E o sacerdote falou, não, mas aí cada um de um jeito, eu estou aqui defendendo o pão de cada dia e tal. E esse é o cenário. Pessoas que não conhecem a Deus são obreiros. Quando isso acontece, as pessoas abraçam qualquer coisa. Irmãos, o que estão fazendo aí em nome de Deus, chamando de culto, não dá mais para contar para vocês, cara. Não dá mais para as coisas que eu recebo, que as pessoas falam para mim, pastor, e o meu pastor que fez isso, 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 na igreja, com a igreja inteira. Eu falo, peraí, mas isso aí é macumba. Não, vocês estão rindo, mas é verdade. Tem coisa que é macumba mesmo. E ninguém fala nada. Igrejas grandes, igrejas de nome, igrejas com centenas de filiais, milhares de filiais, eles têm uma preocupação, é dinheiro. É dinheiro. Com raras exceções, eu vou dizer para você o que rola. Eu vou dizer para você, eu já fiz parte de igreja assim, grandona, cheia de filiais de grife e tal. As reuniões são feitas para falar de dinheiro. De dinheiro. Ninguém quer saber quantas pessoas você batizou. Ninguém quer saber quantas almas se converteram nas últimas semanas. Ninguém quer saber quantas pessoas você atendeu, quantos casamentos foram restaurados, quantos desviados você acompanhou, quantas pessoas você está discipulando. A questão é, quanto é a cota, a meta para você trazer no dia do fechamento? No dia do fechamento. É isso. Você tem a cota, bateu a meta, está dentro da regra? Tá, você pode fazer o que você quiser lá dentro da igreja. Isso eu estou falando de hoje, tá? De coisas que acontecem agora. Dentro das principais igrejas evangélicas do Brasil. Engolem qualquer coisa. É em nome do dinheiro. Então está tudo certo. O Deus desse povo é o ventre. O Deus dessas pessoas é o mamão, é o dinheiro, é a posição. Acabou. E a culpa não é dos pequenos. Porque as pessoas... Pensa quando o Moisés subiu no monte com Arão. O Moisés subiu no monte com Arão. E enquanto ele estava lá falando com Deus, o povo fez o bezerro. Fez o bezerro. Esse povo que fez o bezerro passou pela nuvem, pelo mar, pelo maná, por todas as experiências. E aí eles fizeram o bezerro para dizer assim, foi esse bezerro que tirou a gente de lá. E aí começaram a dançar em volta do bezerro. Já falei sobre isso aqui em outra oportunidade. E quando o Moisés estava lá com Deus, num papo com Deus, uma bênção e tal, Deus falou assim para Moisés, volta porque o povo se corrompeu. Aí o Moisés falou, o quê? O povo se corrompeu. Como? Aí Deus falou para ele, fizeram um bezerro, não sei o quê. Deus falou para Moisés lá em cima. E aí o Moisés desceu, e quando ele desceu, estava lá o povo dançando em volta do bezerro. E aí o Moisés chamou o irmão dele, e disse para ele, você está maluco? E aí esse bezerro? De onde você tirou essa história? E aí o Arão falou para ele, não, eu não fiz nada. O povo trouxe o ouro para mim, eu joguei o ouro no fogo, saiu esse bezerro. Vocês leram isso já lá no texto? Vamos achar isso no texto, vai. Eu acho que é Êxodo 32, vamos lá. Êxodo capítulo 32, quem achar primeiro fala aí. Eu vou tentar narrar isso aqui. E aí... quer ver? Aqui é 24, 32, 24. 32, 23, me disseram, isso é o Arão falando para Moisés, faz-nos deuses que vão adiante de nós, pois
quanto a esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe acontecera. Então eu disse, quem tem ouro, tire-o e me tragam. E me deram. Lancei o ouro no fogo, saiu esse bezerro. Que cara de pau, né? Só que lá no texto, versículos antes, fala que ele pegou uma ferramenta, ele formou lá o bezerro, lá os esquemas e tudo mais e tal. Então, quando eles chegam e falam, quando Moisés chega, o Arão fala assim, a culpa é do povo. Você sabe que esse povo, vamos de novo lá no texto, você sabe que esse povo é inclinado para o mal, que é o versículo 22. Respondeu-lhe Arão, não sendo a ira do meu senhor, tu sabes que o povo é propenso para o mal. Mas a culpa era do povo? A culpa era do povo? Não. Olha aqui, irmãos, a culpa nunca é do povo, é da liderança. Porque o povo, as pessoas estão com sede de Deus. As pessoas estão com fome de palavra. As pessoas estão precisando de Bíblia, palavra de Deus. Enquanto isso, os arões, como é que é o plural de Arão seria? Arãos. Enquanto isso, os arãos, chamados por Deus, inventando moda. Inventando moda. Fazem qualquer coisa que seja mirabolante. Qualquer coisa que seja mirabolante. Tempos atrás, um vagabundo, uma oração que eu ponho a mão na sua cabeça, você esquece as coisas. Entende? Desde que seja uma moda, desde que seja uma coisa que inovou, desde que seja tudo isso para ensinar as pessoas a como ficar livre dos leões. Então, os leões estão aí atacando as pessoas, parafraseando lá o texto do segundo livro dos Reis. E aí tem um monte de sacerdote exilado que vai morar em Betel, que é casa de Deus, Beit El, casa de Deus, para ensinar como que pessoas que odeiam a Deus se deem bem com Deus. É isso. Não se fala de novo nascimento, de batismo, de conversão, de entrega. Esse é o fim da picada. Quando os sacerdotes se vendem para ensinar uma geração que não conhece nem ama a Deus o que fazer para se livrar dos leões. Estão ensinando. Estão fazendo campanhas. Como se livrar disso, como se livrar daquilo, como esquecer uma coisa, como fazer não sei o quê, como alcançar aquilo. Sacerdotes que estão ensinando a adúlteros como se livrar dos leões. Só que um dia eles estarão diante de um leão que eles não vão poder se livrar. O leão da tribo de Judá, que venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. E aí, como é que eles vão se explicar? Terceiro, ser igreja é ser remanescente. O que é a palavra remanescente? Se você tiver um bom dicionário, remanescente é aquilo que remanesce, é aquilo que sobra, é aquilo que resiste, é aquilo que fica de pé depois do caos. Aí o texto, segundo livro dos Reis, termina dizendo que naquela época cada um adorava a Deus, mas servia seus próprios deuses em casa. Então, os caras estão apenas ensinando o costume do Deus de Israel para que cada um possa servir a Deus e ao mundo do mesmo jeito. E para isso existem sacerdotes treinados, especializados, para ensinar a manha, para ensinar, e falar disso dói demais. Porque hoje dá vergonha de falar que você é pastor, cara. Você acredita? Dá vergonha de falar que você é pastor. A Vanessa, acho que ela não tem esse filtro. Aí, dependendo do lugar, a gente está num lugar lá, tipo,
nada a ver de igreja, tal, não sei o quê. Aí falou, o que vocês fazem? Pô, eu tenho empresas, eu tenho funcionário, eu posso falar um monte de coisa que eu sou. Eu posso falar que eu sou radialista, que é verdade, eu posso falar que eu sou empresário, que é verdade, eu posso falar que eu sou dono de escola, que é verdade, posso falar que sou de marketing digital, que é verdade, posso falar um monte de coisa que é tudo verdade, eu faço um monte de coisa, meu. A primeira coisa que eu falo assim, ele é pastor. Tá tudo bem, eu amo o que eu faço, eu amo mesmo o que eu faço, faço por amor, cara, eu não tenho salário, não tenho ideia, está tudo bem. Só que dependendo da roda, como que vai... Eu não sei os filtros dessas pessoas. Aí os caras já olham assim, aí olha para mim, olha meu carro, né? Fala, agora entendi. Esse cara aí é pastor. Aí olha para mim, olha meu relógio, às vezes eu estou com um relógio mais chique, né? E tal, fala, já entendi, já, o cara é pastor e tal. Então, falar sobre isso dói, porque dá vergonha. Dá vergonha. Entende? Os caras daquela época, eles viviam como eles queriam e só queriam servir a Deus para se livrar dos leões. E aí vem sacerdote e ensina para eles, eu vou ensinar para você amanhã. Eles sabem o costume de Deus, eles conhecem a vontade de Deus, eles conhecem os textos, eles sabem como funciona porque eles são sacerdotes. Sacerdotes que ensinam um povo que não ama a Deus, o que é que esse povo que não ama a Deus precisa fazer para se livrar dos perigos que Deus deixa no caminho. Homens consagrados que ganham dinheiro para ensinar um povo que odeia a Deus como é que se comporta para não ter problemas com Deus. Você quer prosperar? Tem o princípio da colheita, meu amigo. Você tem que semear em terra fértil, você tem uma manha. Homens que eram de Deus, mas que ganham a vida para ensinar a manha como levar uma vida sem santidade, sendo próspero, sendo isso, sendo aquilo. Pregadores, que ganham a vida ensinando como é que se serve dois senhores. Ontem eu tive um pico, né, desses que me dá de vez em quando de depressão. Eu fiquei muito mal, não consegui comer, ontem não comi nada, estava um dia ruim. E eu tinha um debate pela manhã, mas fui lá, fiz o debate, eu debati, eu estava como debatedor, não tinha como, fui lá, fiz o debate e tal. Aí o programa da tarde fiz, mas eu não estava bem, não consegui almoçar, depois tinha uma reunião, eu saí da reunião, dormi, eu nunca fiz isso. Aí eu falei, não estou bem, aí eu deitei, fiquei 1 hora mais ou menos deitado, para ver se eu melhorava, e eu tinha que pregar à noite. Na hora que a Raquel me mandou uma mensagem, coisa da igreja, eu estava na igreja. Tinha que pregar à noite, eu estava ruim, a Vanessa falou assim, você quer que cancela? Vem para casa, né? Você não está bem e tal. Eu falei, não, está marcado faz muito tempo, nunca fui nessa igreja, não conheço pastor. Vamos lá. E aí, fui, aí cheguei lá, o pastor, uma igreja muito simples, uma igreja muito humilde mesmo. Cheguei lá, o pastor falou assim, a igreja tem 8 meses. Eu falei, que legal. Aí uma igreja bem pequenininha mesmo, com um monte de viga assim no meio. Enfim, bem pequena a igreja. E cheia. É que cheia ali, é pouca gente também, mas estava cheia, porque eles fizeram um culto especial nesse dia que eu fui. E eu tinha que ter ido. Mas eu estava muito ruim. E aí, no meio do caminho, eu orando, e aí eu falando com Deus, Senhor, por que eu vou pregar? Não estou bem, né? Falar o quê? E aí eu me lembrei que a gente vive um privilégio. A gente vive um privilégio. Eu falei, meu Deus, de onde Deus me tirou? Quem eu sou? E eu vou lá, tem uma igreja me esperando, pode ter 10 irmãos lá, os caras estão me esperando para ouvir a palavra de Deus. Isso é uma honra. Pelo amor de Deus. Isso me deu força, fui lá, preguei a palavra. Cheguei lá, o pastor falou assim, eu cheguei 1 hora antes. Aí tinha uma salinha bem pequenininha, preparada, com uma mesa.
Tudo muito simples, muito bem feito, cheiroso, a igreja cheirosa. E tinha uma mesa, mas não tinha os copos, pratos e xícaras e não sei o que, uma maquininha de café. Só que as coisas não tinham chegado. O pessoal estava no mercado, sabe? Eles foram no mercado comprar alguma coisa para falar, o pastor César vai vir aí e tal. E aí eu sentei ali, e aí o pastor falou, não, pastor, aguenta aí um pouco que já vai chegar um monte de coisa boa aqui para a gente comer. Eu não tinha comido nada o dia inteiro. Falei, eu não quero comer. Não, mas você tem que comer. Que trouxeram aqueles, sei lá, presunto enroladinho assim, mussarela, pão, fruta, uva, mamão, sei lá, essas coisas todas aí, melão, sabe? Um monte de coisa. E doce, tudo mais. E aí eu não queria comer nada. Eu falei, varão, eu não quero. Não, então tome pelo menos um café. Eu falei, eu não tomo café. Eu bom já não tomo café, né? Aí eu falei, tá bom, eu vou tomar então, me dá aí alguma coisa. Aí não, pastor, pelo amor de Deus, vem. É porque o senhor não comeu nada, que o senhor está assim. Tá bom. Aí eu fiquei comendo ali uma fruta para me socializar ali com os irmãos e tal. Preguei, terminou o culto, voltamos para a salinha. Falei, meu Deus, irmão, vou querer que eu como de novo, meu Deus do céu. Aí preguei eu não lembro agora, umas 5 ou 6 pessoas aceitaram Jesus. Porque era um culto especial, que cada um trazia visitante. Falei, é aqui mesmo, aí preguei. E aí, quando terminou, a irmã veio, a esposa do pastor, com um envelope dobrado, com dinheiro dentro, né, para me dar. Eu não consegui pegar. Não que eu não preciso de dinheiro para pagar a gasolina, afinal eles me convidaram, porque eles têm que pagar mesmo minha gasolina, custo, não sei o que, não é verdade? Mas eu peguei e falei, meu pastor, está aqui, meu irmão, investe aí na igreja, pelo amor de Deus, a igreja é pequena, isso aí, eu não sei quanto tinha ali, eu nunca pergunto, mas é um privilégio. Como sermos igreja remanescente numa realidade tão difícil que é a realidade que a gente vive? Sendo apenas servos de Deus. É isso. A gente só precisa ser servo. A gente só precisa ser parecido com Jesus. Viver o evangelho da simplicidade. Servir nas pequenas coisas. E não alimentarmos a fábrica de ídolos. Existe uma fábrica de ídolos na nossa geração. Uma fábrica de ídolos. Uma fábrica de inacessíveis. Quando eu falo ídolo, não é porque as pessoas adoram. O ídolo naquele sentido que eu falei. Existe tem pessoas que eles querem ser ídolos. O que eles querem? Curtidas e likes, e o manancial de likes e curtidas e seguidores. É isso que eles querem. Eles querem números, eles querem chegar alto, eles querem ser inacessíveis, eles querem chegar lá em cima. Só que a pirâmide da igreja é de ponta cabeças. É o contrário. Jesus Cristo diz, a quem mais dá, mais vai ser cobrado. A quem mais tem, mais serve. A quem mais tem, mais distribui. Como ser igreja remanescente numa realidade como essa que a gente vive? Apenas servindo. Apenas servindo, sendo pessoas parecidas com Jesus Cristo, vivendo o evangelho com simplicidade e o evangelho da simplicidade, servindo nas pequenas coisas e não alimentando a fábrica de ídolos. Pronto. É ídolo? Então não segue, irmão. Você já viu quantos ídolos você segue no seu Instagram? E que tal tirar os ídolos hoje? E que tal quebrar os ídolos, que é o que Deus manda hoje? Por que você quer com ídolo? Talvez esteja na hora de fazer uma limpeza no seu Instagram, no seu Facebook, na sua rede social, e deixar os ídolos para lá. Aqueles que têm boca, mas não falam com você, aqueles que têm ouvidos, mas não ouvem, aqueles que têm mãos, mas não apalpam, para que você está alimentando a fábrica de ídolos? Ser remanescente, para ser remanescente, basta ser igreja. Para ser igreja, basta servir. Servir, basta. Servir, basta. E para terminar esse sermão, eu queria deixar a pulga atrás da orelha de todo mundo que está ouvindo aqui.
Em que você serve, irmão? Em que você serve? Você é um servo, hoje, agora? Ou você é um ouvinte de boas mensagens? Você é uma serva de Deus? Então, em que você serve? Como você tem servido? Porque ser igreja remanescente significa apenas ser igreja. E ser igreja significa servir. Aquele que remanesce, aquele que sobra, aquele que sobrevive depois do caos. Isso é ser remanescente. O caos está aí. Hoje, quando você fala que todo mundo é crente hoje, todo mundo é crente, todo mundo é crente. Só que ser parecido com Cristo é diferente de ser crente. Faça a limpeza que você precisa na sua rede social, especialmente no seu coração, nas suas atitudes, e redefina o termo servir. Redefina o termo servir.